Buenos dias, sou a professora Ana Gabriela, professora de língua espanhola, e hoje a nossa aula é para a turma do sexto ano. Semana passada eu passei para vocês a atividade do livro, a atividade do primeiro capítulo, né, que tem como título Hola, que tal? As atividades foram das páginas 6, página 7 e página 8. Bom, iremos hoje fazer uma breve correção dessa atividade. Falarei um pouco sobre dois sinais de pontuação extremamente importantes na língua espanhola, que é o sinal de exclamação e de interrogação, e passarei a nova atividade para a próxima aula. Vamos lá. Então, na primeira questão, nós tínhamos o seguinte: observa las imágenes, escucha e relaciona-as com os diálogos. Vocês vão ir observar as imagens e escutar o diálogo a partir do CD que vem atrás do livro, e depois disso vocês vão observar as imagens e responder corretamente. Nós temos aí 3 diálogos e temos 3 imagens. No primeiro diálogo nós temos o quê? O diálogo da professora. A professora fala da seguinte forma: Olá, buenos dias a todos. Sou a professora Mari. Vamos apresentar-nos? Ou seja, que tipo de apresentação é essa? Quando é que vocês escutam esse tipo de apresentação? Será que todo dia a professora se apresenta em sala de aula? Ou ela tem uma data certa? A gente costuma ouvir esse tipo de diálogo no início das aulas, né? No caso, no início do ano letivo, onde os professores fazem a apresentação, assim como os alunos acabam se apresentando também para os demais. Às vezes, se for aluno novo, né, a gente pergunta de onde ele morava, qual era a escola, o que ele pretende, quais são as metas dele desse ano, e aí vai. Bom, nesse primeiro diálogo que vocês viram da professora, qual dessas 3 imagens corresponde a esse diálogo? Será que essa primeira imagem aqui, classe de espanhol, onde tem essas 2 meninas conversando? Será que é essa imagem aqui, onde temos um menino e uma menina conversando? Ou está relacionada a esta? Provavelmente, com certeza, é essa daqui. Então, quem acertou, botam certinho. Quem errou, coloca a letra A, que é justamente o diálogo entre a professora e a aluna. Bom, e no diálogo B, temos a conversa com 2 alunas. Se vocês observarem, no próprio diálogo já está dando a resposta, a conversa entre 2 alunas. Então, eu nem vou ler o diálogo. Qual é a imagem aqui que corresponde a 2 alunas conversando? É a imagem, essa primeira imagem ou essa segunda imagem? É essa primeira imagem, exatamente. Nessa imagem aqui, a gente vê o diálogo entre 2 meninas em pé. No quadro temos o quê? Classe de espanhol. Então, corresponde à letra B. Mas vamos ter certeza. Olha aqui o diálogo delas. Mi nombre es Irene. Muito gusto. Sou Irene. Justamente, é o diálogo de quem? De 2 meninas. E esse diálogo entre uma menina e um menino corresponde à letra C, o diálogo C, que é o que? O diálogo entre uma aluna e um aluno. Como te llamas? Me chamo Daniel. E tu? Viram que interessante? Só em você estar observando as imagens e observar a primeira parte do diálogo, você já consegue responder essa questão sem fazer muita leitura. Então, esses diálogos correspondem o quê? Às apresentações que a gente faz no dia a dia. Nesse caso aqui, foi uma apresentação feita no primeiro dia letivo do ano. E aqui na letra B, estava relacionada ao quê? Ao quê? As saudações, saludos. Nós também temos o quê? 3 diálogos. Temos 3 diálogos e 3 imagens. Nós temos aqui a primeira imagem, onde temos o que? Eles estão aonde? Que lugar é esse? Quem que recorda? Olha que tem um quadrinho falando o quê? Cine. O que é cine em espanhol? Quem que lembra? Cinema. Esse período agora tá difícil a gente ir pro cinema, mas assim que passar essa pandemia, todo mundo vai correr para assistir os lançamentos que vai ter ainda esse ano. Então, na letra B nós temos o quê? Os saludos. Na letra A temos o primeiro diálogo entre Rafael, Antônio e Rafael. O primeiro diálogo fala: Olá, Antônio, que tal? Bien, e tu? Vou tirando. Olha, será onde é que está tendo essa conversa? Será que é essa daqui onde está acontecendo no cinema?
Será que é na biblioteca da escola? Ou será que é aqui, numa praça, esse diálogo da praça? Eu acho que é no diálogo da praça, que é esse diálogo aqui, ó, esse primeiro diálogo que é em Daniel e Antônio. Não, desculpa, Rafael e Antônio, aqui, ó, esse primeiro diálogo. Então, vocês colocam letra A, quem não fez ou fez errado, e quem respondeu corretamente coloca certinho. Na letra B, nós temos o diálogo entre Ana e todos. Se eu estou vendo que tem um diálogo entre Ana e um grupo de pessoas, então já posso deduzir que corresponde a essa imagem. Então, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Então, corresponde realmente a essa imagem. Essa terceira imagem corresponde à letra B. Então, sobrou o quê? A imagem do cinema, que é quem? O Lucas e a Helena. Como estás, Helena? Muito bem, Lucas. Então, eles se encontraram no cinema e fizeram a saudação, que é o que a gente acabou de observar. Então, na letra B dos saludos, nós temos a primeira imagem, corresponde à letra C. A segunda imagem, que tem a Ana e um grupo de amigos, corresponde à letra B. E essa imagem entre Rafael e Antônio corresponde à letra A. Na letra C, nós temos o diálogo relacionado às despedidas. Na letra A, temos o diálogo entre Simone e Luiz. Hasta luego, Luiz. Adiós. Esse tipo de diálogo é o quê? É justamente o que a gente está estudando, a despedida. Quando a gente utiliza quando a gente está saindo, está indo embora, a gente dá um tchau. Adiós, até logo. Hasta mañana. Então, são certas vocabulários que a gente utiliza para esse tipo de conteúdo. Então, na letra A, como já li para vocês, tem um diálogo entre Simone e Luiz. Hasta luego, Luiz. Adiós. Cadê a imagem onde tem a Simone e o Luiz? Onde tem duas pessoas se despedindo. Será que é essa imagem aqui? Será que é essa imagem de uma criança e uma mãe? Ou é essa imagem relacionada a um grupo de amigos? Bom. E na letra B? Vamos passar. Na letra B temos o diálogo entre Felipe e todos. Hasta mañana. Hasta la vista, Felipe. Olha, se eu tenho um diálogo entre Felipe e todos, se é todos, significa que é um grupo de pessoas. Então, a letra B corresponde a esta imagem. Corrijam, vão corrigindo. E a letra A corresponde a essa, que é o diálogo entre Simone e Luiz. Eita, sobrou a letra C. Se a letra C, não preciso nem ler, mas eu vou ler. Que é, essa imagem entre a mamãe e a criança. O que é que essa criança está falando para a mamãe? Vamos ver aqui. É um diálogo entre hijo, madre e hijo. Quem que lembra o que significa hijo? Hijo significa filho e madre, mãe. Então, é o diálogo entre filho e mãe. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Que duermas bien. Gracias. Olha, ele foi o quê? Se despedir da mamãe, dando boa noite a ela. E a mamãe respondeu o quê? Buenas noches, que você durma bem. Boa noite, durma bem. E a criança, ao mesmo tempo, ela agradece, que também é uma forma de tratamento. Bom, então a gente encerra aqui a nossa correção da página 6. Já fizemos a página 6, corrigimos a página 7 e vamos corrigir a página 8. Na página 8, para vocês responderem, vocês teriam que ter observado todos os diálogos das páginas anteriores. Na segunda questão, vocês tinham que assinalar entre F ou V. F para falso e V para verdadeiro. Temos aí 5 diálogos. Aí temos o diálogo, na letra A temos o seguinte. Mari é professora de história. Mari em algum momento falou que era professora de história? Ou ela apenas se apresentou como professora? Ela se apresentou apenas como professora. Sou la professora Mari. Então, na letra A é
falso. Vocês colocam a letra F. Na letra B, temos o quê? Antônio está em la plaza. Olha, lembra? Vamos voltar aqui o diálogo entre Antônio. Antônio. Olha aqui. Antônio, saludos, ó. Olá, Antônio, que tal? Bien. E tu? Vou iterando. Temos aqui o diálogo entre Antônio. Olha aqui a letra A. É justamente o diálogo entre Antônio. Ele estava onde? Na praça. Então, a resposta da letra B é verdadeiro. Na letra C, Lucas se despede de Helena. Cadê o diálogo de Lucas? Vamos lá, procurar. Não, olha, Lucas aqui, ó. Como estás, Helena? Muito bem, Lucas. Olha aqui, eles estavam no cinema. Eles não estavam se despedindo, eles estavam se saudando. Então, a letra C é F de falso. E na letra D? Rafael disse, vou tirando. Quer dizer que está muito mal? Hã? Será que esse termo vou tirando significa dizer que ele está muito mal? De acordo com o diálogo? Não. Então, essa resposta é F de falso. E na letra E, temos o quê? El amigo de Helena está em la puerta del cine. Olha aqui o diálogo entre Helena. Quem lembra? Ó? Helena está conversando com quem? Com Lucas. Aonde? Na porta do cinema. Então, é o que? Verdadeiro. Então, na letra E, é verdadeiro. Então, segunda questão. A sequência das respostas. F, V, F, F, V. E na terceira questão, como é que é? A terceira questão, ela diz o seguinte. Que dizem os personagens segundo os diálogos? Na letra A, Daniel. Vocês vão ver aqui, ó, tem um diálogo, tem os personagens Daniel, professora, Antônio, Lucas, Felipe, Hijo e Irene. Vocês iam ler o diálogo e corresponder à letra corretamente. Graças. Quem foi que falou graças nos termos? Olha bem aqui em cima. Temos o diálogo entre hijo, madre e hijo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, que duermas bien. Graças. Quem falou graças foi quem? Foi o hijo. Então, a primeira é F. Aí temos, como estás, Helena? Como estás, Helena? Quem é que estava tendo diálogo com a Helena? Quem é que lembra? Era o Antônio? Era o Felipe? Ou era o Lucas? Olha a Helena aqui em cima. A gente falou nesse instante nela. Olha, Lucas e Helena. Então, a Helena estava tendo um diálogo com Lucas. Então, é a letra D. Letra D de danado. Aí temos muito gusto. Quem foi que falou muito gusto? Quem é que lembra? Cadê? Vamos procurar. A gente tem que fazer a atividade de acordo com o diálogo. Quem foi que falou muito gusto? Hã? Temos que procurar no diálogo. Será que foi o Felipe? Será que foi a professora? Ou será que foi a Irene? Foi a Irene. Então, na sequência, já temos a letra F, letra D e agora a letra G, que corresponde ao nome Irene. Olá, buenos dias a todos. Quem foi que fez essa saudação? Quem é que lembra? Olá, buenos dias a todos. Será que foi o Daniel? Será que foi o Felipe? Ou será que foi a professora? Quem saudou, dando bom dias a todos, foi a professora. Então, corresponde qual letra? A letra B. B de bola. O próximo diálogo, nós temos assim, bien, e tu? Quem foi que falou esse diálogo? Quem é que lembra? Será que foi o Felipe ou foi o Antônio? Foi o Antônio. Então, esse diálogo corresponde à letra C. Me chamo Daniel, e tu?
Quem foi que se apresentou como Daniel? Na letra A, hein? Quem foi? Oxente, o Daniel, né? O próprio Daniel, ele falou, me chamo Daniel. E tu? Quem falou essa fala foi o Daniel, que corresponde à letra A. Hasta amanhã, ou seja, até amanhã. Quem foi que deu essa despedida? Quem foi que falou? Foi quem? Quem foi que falou essa despedida? Foi o Felipe. Hasta amanhã. Olha aqui, ó. No diálogo das despedidas, nós temos aqui, ó. O Felipe estava conversando com todos. Ele fala, hasta amanhã. Hasta la vista, Felipe. Então, quem falou a frase hasta amanhã foi Felipe, que corresponde à letra E. Então, na terceira questão, a sequência das respostas são F, D, G, B, C, A e E, ok? Bom, agora é um termo que a gente vai estar utilizando, a gente está encerrando aqui, falta só mais uma questão para a gente estar encerrando essa atividade que foi passada na aula passada. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar dando uma vista rápida sobre dois sinais de pontuação extremamente importantes, que é o sinal de interrogação e exclamação. O sinal de interrogação a gente utiliza quando? Quem é que se lembra? O sinal de interrogação a gente utiliza para fazer perguntas. Quando a gente está com dúvida, a gente utiliza esse sinal para se fazer a pergunta. No espanhol, a gente utiliza da seguinte forma. No espanhol, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente inicia a frase, com ele de cabeça para baixo e a gente finaliza ele da forma correta. Ou seja, eu inicio ele de cabeça para baixo e finalizo ele de cabeça da forma correta. Como vocês podem ver aqui no quadro. A gente inicia ele de cabeça para baixo, assim, e a gente finaliza ele na sua forma normal quando a gente está fazendo uma pergunta. E quando é que a gente utiliza o sinal de exclamação? O sinal de exclamação, ele é utilizado para expressar alegria, para expressar dor, surpresa e medo. E da mesma forma que acontece com o sinal de interrogação, acontece também com o sinal de exclamação. Eu utilizo ele no início das frases no formato da letra I, no caso ele de cabeça para baixo, e ele na sua forma normal, ok? Olha aqui, para vocês observarem melhor. Ele aqui fica no formato como se fosse um I, e ele aqui no formato normal. Isso na língua espanhola. Então, a gente inicia a frase dessa forma e finaliza assim. Se vocês observaram, todas essas questões que vocês responderam, estavam sendo utilizados esses dois sinais. E, por vezes, esses sinais são utilizados em espanhol, eles juntos. Termina uma frase, termina com a interrogação, vamos supor, e já inicia a exclamação na frase seguinte. Bom, e na quarta questão, você iria responder de acordo com a imagem e de acordo com o quadro. A oitava questão, a página 8, que é a quarta questão, ela finaliza na página 9, que vocês iam completar o diálogo de acordo com a imagem, de acordo com o quadrinho. Temos aí o diálogo entre Carolina. Olá! Qual foi o termo que vocês utilizaram? Vocês completaram com que frase? Olá, que? Tá. Aí temos o diálogo de Tomás. Bien. Então, você vai completar com que termo? Gracias. Esse é mis amigo Diego. E Carolina? Encantada. Diego fala. Como te llamas? Soy Carolina. Mucho gusto. ¿Quieres jugar? Ahora no puedo, tengo clase de natación. Adiós, chicos. Hasta luego, Carolina. Então, esse aqui foi o diálogo. Vou passar para vocês em PDF toda a correção dessa atividade. Então, vocês pegam corretamente na hora que eu passar para vocês. Bom, o que eu vou pedir para vocês para a próxima aula? Eu quero que vocês respondam as páginas 9 e 10 do livro.
Essas questões, elas também têm que ser feitas de acordo com o áudio do CD. Vocês têm que escutar o CD e fazer a leitura para poder estar fazendo a resposta para estarem respondendo corretamente. E essa atividade, ela tem como título Entiendes lo que oyes? Ou seja, você entende o que você escuta, que foi o que eu falei para vocês já no início da aula, que é importante vocês estarem se familiarizando com esse tipo de diálogo, feitos realmente com pessoas nativas, para vocês verem a diferença e vocês conseguirem assimilar o áudio da forma que você escuta e de que forma que você vai escrever. Por isso que é importante vocês também estarem utilizando o CD. Então, a página 9 e a página 8, nas questões 1 e 2, vocês vão estar utilizando o CD. Na terceira questão, você vai produzir um diálogo com os companheiros. No caso, como vocês estão em casa, vocês podem estar fazendo com o irmão, ou com o pai, ou com um amigo por videoconferência, certo? Então, essa atividade nós vamos corrigir na próxima aula e a gente também vai começar a entrar no novo conteúdo, que é o alfabeto em espanhol, certo? Então, até a próxima aula, boas atividades, qualquer dúvida estou aqui, pode falar comigo pelo WhatsApp ou ligar também, fiquem à vontade. Beijos!